A nossa palestra de hoje ela aborda o tema progressão dos espíritos, ela fala sobre a evolução espiritual. E para a gente dar início a essas nossas atividades, eu trouxe uma mensagem do Espírito Emmanuel, uma psicografia do nosso querido Chico Xavier, que fala exatamente sobre a evolução. Quantos milênios gastou a natureza divina para realizar a formação da máquina física em que a mente humana se exprime na Terra? O corpo é, para o homem, um santuário real de manifestação, obra-prima do trabalho seletivo de todos os reinos em que a vida planetária se subdivide. Quanto tempo despenderá desse modo a sabedoria celeste na estruturação do organismo da alma? Da sensação à irritabilidade, da irritabilidade ao instinto, do instinto à inteligência e da inteligência ao discernimento. Séculos e séculos correram incessantes. A evolução é fruto do tempo infinito. A morte, da forma somática, não modifica de imediato o espírito que sempre usufrui a sua colaboração. Berço e túmulo são simples marcos de uma condição para outra. Assim, é que para as consciências primárias a desencarnação é como se fora entrada em certo período de hibernação. Aves sem asas não se elevam à altura. Aguarda o momento de novo regresso ao ninho carnal para obtenção de recursos que habilitem para os grandes voos. Crisálidas espirituais imobilizam-se na feição exterior com que se apresentam, mas no íntimo conservam as imagens de todas as experiências que armazenaram nos recessos do ser, revivendo-as de forma de pesadelos, também em sonhos, imprimindo na mente as necessidades de educação ou reparação com que devem comparecer no cenário da carne em momento oportuno. Para semelhantes inteligências, a morte é como a parada compulsória, por algum tempo diante de altos degraus da escala evolutiva, que ainda não se acham aptas a transpor. Sem os instrumentos de exteriorização que lhes cabe desenvolver e consolidar essas mentes, quando desencarnadas, sofrem consideráveis alterações da memória. Quase sempre, demoram-se nos acontecimentos que viveram e, de alguma sorte, perdem temporariamente a noção do tempo. Cristalizam-se dessa maneira em paixões e realizações do passado que lhes é próprio, para renascerem na arena da luta material com as características do quadro moral em que se colaram, desintegrando erros e corrigindo falhas, edificando pouco a pouco as qualidades sublimes com que se transportaram às esferas mais altas. Em razão disso, os espíritos delinquentes surgem nas correntes da vida física, reproduzindo no patrimônio congenial as deficiências que adquiriram à face da lei. O malfeitor conservará consigo longo remorso por haver desequilibrado o curso do bem, impondo lamentável retardamento ao avanço espiritual que lhe diz respeito, e com essa perturbação represará na própria alma grande número de imagens que na zona mental dele mesmo se digladiarão mutuamente, inibindo por tempo indeterminado o acesso de elementos renovadores ao campo do próprio eu. Purificado o vaso do sentimento, renascerá na paisagem das formas com o defeito adquirido através do longo convívio com o desespero, com o arrependimento ou com a desilusão, reajustando o corpo perispíritico com intermédio do laborioso esforço regenerativo na esfera carnal. Os aleijões de nascença e as moléstias indefiníveis constituem transitórios resultados dos prejuízos que individualmente causamos à corrente harmoniosa da evolução. De átomo a átomo, organizam-se os corpos astronômicos dos mundos e de pequenina experiência em pequenina experiência, infinitamente repetidas, alarga-nos o poder da mente e sublimam-se as manifestações da alma, que no escoar das eras imensuráveis cresce no conhecimento e aprimora-se na virtude, estruturando pacientemente no seio do espaço e do tempo o veículo glorioso que lhe escalaremos um dia, os impérios deslumbrantes da beleza mortal. Vamos orar? Senhor Deus, Mestre Jesus, agradecemos mais uma oportunidade de estarmos reunidos de forma remota, mas sabedores que o nosso pensamento é capaz de levar-nos a qualquer lugar. E o nosso destino, Mestre querido, é o porto seguro que materializa-se quando ouvimos as tuas palavras, quando mergulhamos no teu evangelho, quando buscamos colocar em prática a seara do bem nas nossas vidas. Estamos vivendo momentos de tensão, de percas, de angústia, de dores, sabedores que o momento que atravessamos da pandemia, vitimizados pelo Covid-19, com milhares e milhares de desencarnes, não estão fora dos teus planejamentos. O que nos cabe é a resignação, o consolo e a fortaleza, e sabemos que somos espíritos imortais e que Jesus está no comando de todas as ações no orbe terrestre. Pedimos a Ti, Pai amado, proteção àqueles que estão nos leitos dos hospitais, que estão
enfermos, proteção àqueles que trabalham nos hospitais, que atendem os nossos irmãos doentes, desde a portaria até a direção dos hospitais, proteger todos os técnicos dos laboratórios, enfermeiros e médicos que se entregam de forma amorosa e de forma totalmente caridosa no tratamento daqueles irmãos que ali chegam e que estão sob a sua responsabilidade. Esteja conosco hoje nesse estudo e que a tua paz e a tua bênção fortaleça-nos. O convite está feito, Pai. Pernoita na nossa casa hoje, as nossas portas estarão abertas. Esteja conosco hoje e sempre, e que assim seja. Meus irmãos, hoje nós iremos falar sobre progressão dos espíritos e evolução espiritual, e esse tema é um tema muito interessante, porque ele remonta de um lado, um dos tripés do espiritismo, que é a ciência, né? E o Allan Kardec, quando, na codificação da doutrina espírita, ele demonstrou que o espiritismo não tem nada de sobrenatural, não tem nada de supersticioso, não tem nada de fantasma, nada disso. O que a gente tem no espiritismo? A gente tem no espiritismo uma estrutura, uma sustentação na filosofia, na ciência e na religião. Então, quando Kardec traz para nós de maneira pedagogicamente organizada a obra do Espiritismo, os livros que fazem parte do Pentateuco kardeciano, ele traz para a gente uma série de postulados, de informações, mostra-nos que a filosofia, a ciência e a religião estão caminhando ombreadas. Então, o Espiritismo ele caminha de par com o progresso, né? O Espiritismo jamais será ultrapassado, nem tampouco tende a querer ultrapassar ninguém. Tanto é que Kardec, quando trabalhava na codificação, dizia que se novas descobertas fossem a ele apresentadas e demonstrado que ele estava errado, ele teria a simplicidade de modificar a sua opinião. Então não era, Kardec não se achava o dono da verdade, muito pelo contrário, ele se sentia simplesmente um mensageiro. Se novas descobertas ocorrem, certamente a gente não pode abrir mão delas. Fico imaginando a gente viver o que a gente passa hoje, pautados numa situação pandêmica, onde a ciência é fundamental para que a gente possa passar por esta situação. O Espiritismo nos dá esse consolo de saber que nós acreditamos na ciência, a religião não pode ser inimiga da mesma porque ela faz parte dessa estrutura. A ciência, ela lida com uma série de informações, ela lida com uma série de situações que hoje podem ser verdades a serem apresentadas e podem ser desmentidas amanhã. O cientista, eu assisti uma palestra, não uma palestra, na verdade foi um depoimento, de uma cientista que falava exatamente sobre isso, que a ciência era como uma pirâmide de evidências, onde a verdade que se tinha no primeiro momento, que está lá no ápice da pirâmide, pode mudar amanhã, de acordo com as descobertas, de acordo com o que se apresenta no mundo científico. Então, seria uma verdade relativa, aquela que concentra o máximo de informações que a gente tem hoje, mas que podem ser modificadas. Quando a gente traz isso para o lado dos ensinamentos do nosso maior, dos exemplos do maior mestre que a gente já teve conhecimento na face terrestre, que foi Jesus, a gente vai entender que a sua mensagem era uma verdadeira condição de apresentação absoluta de informações, ou seja, não existia verdade relativa nas palavras de Jesus, nem tampouco nas suas ações. Era uma verdade absoluta, imutável, assim como é imutável também as leis divinas que estão gravadas na nossa consciência. O cristianismo redivivo, aquele que a gente espera que renasça e que esteja aflorando em todos os nossos corações, ele não admite essas variações, né? As leis divinas são imutáveis. E aí a gente poderia ser questionado. Vocês como espíritas, nós como espíritas, o que é que vocês encontram de diferencial no espiritismo? Se a gente achar que a nossa doutrina é melhor do que as outras religiões, nós estaremos cometendo um grande erro, que é o erro da vaidade. Achamos que estamos no melhor, que somos escolhidos ou coisa parecida. Não. Nós estamos na doutrina espírita porque nós já erramos muito no passado. Nós temos muitas dívidas a serem pagas e o Criador nos deu a oportunidade de resgatar das vidas pretéritas, dívidas que assumimos e que nós estamos tendo a oportunidade através de uma doutrina que é esclarecedora, de uma doutrina que nos fortalece muito. Nós não somos melhores nem piores que ninguém. Todos nós somos irmãos e devemos nos olhar desta forma. Para entender a progressão dos espíritos e a evolução espiritual, eu fui buscar em algumas obras, algumas situações que trazem para a gente um contexto histórico, um crescimento para que a gente pudesse entender.
A explicação da evolução do universo, dos planetas, dos seres, dos vegetais, dos animais, eles ocorrem de uma tal forma que a gente tem que se adequar aos processos apresentados de acordo com a ciência. Essas explicações, elas muitas vezes causaram conflitos, discussões, mas na verdade elas têm no seu âmago, no seu interior, um princípio de inteligência suprema. Todo o processo de criação do planeta Terra e do universo como um todo tem a mão do Criador. No nosso caso específico, do planeta Terra, acredita-se que o nosso planeta tenha sido criado há uns 2 bilhões de anos. Teria sido o primeiro ser vivo surgido aqui através das estruturas gasosas que a gente tinha na atmosfera terrestre. Né? Nós tínhamos muitos elementos químicos, principalmente carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então, aquelas moléculas de gases simples que viviam ali orbitando a nossa estrutura começaram a formar compostos orgânicos, ou seja, compostos que têm a presença do carbono. E nosso planeta ele sempre teve uma fonte de energia abundante, né? A gente sempre teve muita água, a gente tinha calor, o vapor da água e principalmente a radiação do Sol. Então, quando você faz esse conjunto, você começa a formar estruturas orgânicas ou compostos orgânicos. Através das chuvas, esses compostos foram levados para os oceanos. E aí a evolução começa. Obviamente que nós iríamos passar aqui um tempo enorme falando sobre isso. Eu ia pedir ajuda de alguns colegas nossos espíritas, né, como a Maí, o professor Flávio, para explicar para nós toda essa estrutura biológica. Mas aqui é para a gente ter uma noção de como o processo evolutivo vem de muito tempo atrás, e remonta de muito tempo atrás. E Emmanuel, no seu livro A Caminho da Luz, ele fala exatamente isso, que o processo de criação do universo, do planeta Terra especificamente, não foi um acaso. O nada não cria. Então, tudo foi planejado, tudo foi a consequência de espíritos superiores que trabalharam destinando-se a quê? A criar o orbe terrestre. Emmanuel cita para nós que Jesus coordenou todos esses trabalhos. Jesus estava à frente de todo esse trabalho. Uma falange de espíritos superiores juntamente com Jesus, que entendiam de biologia, de química, de geologia, e que eles montaram essa estrutura. Jesus, como governador do orbe, acompanhou todas as atividades nesta construção, bem como a presença do nosso Criador, né, da inteligência suprema, que é Deus. Não podemos esquecer da presença de Deus nesse processo de criação. Dentro dos livros do Chico Xavier, tem alguns relatos no que diz respeito à evolução e com relação à progressão de nós, espíritos imortais, que o Emmanuel diz num determinado trecho assim: e quando serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu às alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se então crescer, e ao crescer, desceu sobre a terra. Das amplidões dos espaços limitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório em repouso. Daí a algum tempo, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria a terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Ou seja, todo um aparato, toda uma sequência lógica. Fica aqui um convite para os nossos irmãos que estão conhecendo a Casa Espírita Nosso Lar agora, que esses assuntos que a gente trata aqui, eles são abordados de maneira mais aprofundada nos nossos estudos. E a casa oferece para você vários grupos de estudos, dentre eles o ESD, que ainda há tempo de você participar, um estudo sistematizado da doutrina, que você vai ter a oportunidade de se aprofundar em aspectos como esse que a gente citou aqui. Comentei agora há pouco com o Miguel que esse tema é tão abrangente que, ao invés de uma palestra, ele merecia um seminário de tão extenso, de tão rico de informações que ele é. Se a gente pegar o Livro dos Espíritos, eu vou fazê-lo aqui nas questões 43, 44, 45, quando Kardec questiona aos espíritos superiores a respeito dessa nossa condição, as respostas são interessantíssimas, curtas e muito profundas. Kardec pergunta: quando a Terra começou a ser povoada? E os espíritos responderam: no começo tudo era o caos, os elementos estavam fundidos. Pouco a pouco, cada coisa tomou seu lugar. Então apareceram seres vivos apropriados ao estado do globo. E aí a pergunta 44. De onde vieram esses seres vivos para a Terra? A Terra continha os germes, que esperavam um momento favorável para desenvolver-se. Os princípios orgânicos reuniram-se desde o instante em que cessou a força da dispersão e formaram os germes de todos os seres vivos. Então, nós vamos encontrar aí no processo evolutivo uma situação que nos mostra que a natureza não dá saltos.
nós não damos saltos, nem na estrutura original do nosso planeta, que continua em evolução, e nem nós como espíritos mortais. Como espíritos imortais, a gente tem que entender o quê? Que a gente tem um conhecimento muito restrito da nossa criação. Se nós analisarmos, inclusive, os textos do Kardec, ele diz que nós desconhecemos a origem e o modo de criação dos espíritos. Não temos ainda a inteligência capaz de entendermos este processo. Apenas sabemos que somos criados simples, ignorantes, mas com a capacidade de se aperfeiçoar de acordo com a nossa própria ação ou omissão. Sem ciência, não dá. Sem conhecimento, também não dá. Então, nós precisamos entender que nós somos perfectíveis e que temos a igual aptidão, todos nós aqui, de aprendermos, de crescermos juntos, de buscar informações, né? Os espíritos, portanto, eles não deixam nenhuma dúvida no que se refere a quê? Ao que nós passamos em diversos reinos da natureza. De acordo com o processo evolutivo, se a gente buscar na obra de Leon Denis, ele vai dizer, a alma dorme na pedra, essa frase a gente já ouviu muitas vezes no movimento espírita, né? A alma dorme na pedra, sonha na planta, move-se no animal e desperta no homem. Né? Leon Denis mostra-nos o nosso processo evolutivo, o que é que nós já passamos. Aí a gente pode também buscar, além de Leon Denis, no livro do André Luiz, Mecanismo da Mediunidade, esse livrinho aqui, ó, da obra do André Luiz, que ele fala sobre isso. Ele diz assim, temos hoje o espírito por viajante do cosmos, respirando em diversas faixas de evolução, condicionado nas suas percepções à escala do progresso. E ele já alcançou. E que tal progresso estampado no campo mental de cada alma vai ser condicionado por duas variantes. O tempo de evolução, ou seja, aquilo que a vida já lhe deu, e o tempo de esforço pessoal na construção do destino, ou seja, aquilo que ele próprio já deu à vida. Então, cabe-nos interferir diretamente nesse nosso processo evolutivo. Por quê? Porque nós somos criados nas mesmas condições de simplicidade e de ignorância. Ignorância no sentido de desconhecer. E nós vamos angariando informações, nós vamos buscando, e nós não somos nada mais do que uma estrutura que está se aperfeiçoando. E nós somos co-criadores. Ainda falando do André Luiz, nós temos aqui uma outra citação que a gente trouxe para você, aqui, ó, do livro Mundo Maior, que ele diz, não somos criações milagrosas, destinadas ao adorno de um paraíso de papelão. Somos filhos de Deus e herdeiros dos séculos, conquistando valores de experiência em experiência, de milênio a milênio. Olha que interessante. Então, nós estamos submetidos a um princípio inteligente, né? A uma força suprema, a uma inteligência superior. E nós já passamos por vários estágios, desde o reino mineral, passando pelo reino vegetal, atingindo o reino animal e hoje estando no reino hominal. Se a gente fosse dividir pedagogicamente isso, o que é que seria? Lá no reino mineral a gente tinha atração, né? Tinha a capacidade de agrupar os elementos da matéria, como a gente citou lá no início da Terra 2 bilhões de anos. No reino vegetal, nós já estamos nos deparando com o aspecto da sensação, com a possibilidade de reagir a alguns estímulos que nós somos submetidos. No reino animal, nós temos, falando mais alto, o instinto. As nossas atitudes são espontâneas, às vezes elas são involuntárias, às vezes são reflexivas, depende muito do meio que a gente está. E hoje, no reino nominal, a gente está pautado na razão, né? Consciência que o indivíduo tem de si mesmo. Obviamente, isso não significa dizer que todos nós colocamos em prática a razão. Ainda temos muitos espíritos endurecidos que não conseguem entender essa condição que ele tem que ter, né? Não tem. A nossa jornada evolutiva, meus amigos, só por gentileza, nós estamos com obrigado. Então, a nossa jornada evolutiva, como espíritos mortais que somos, ela é muito longa. Imagina só quantas e quantas reencarnações nós já tivemos a oportunidade de ter e quantas teremos ter para que a gente possa crescer. Citando ainda o André Luiz, que traz para a gente, na sua obra, grandes informações, ele diz que para a gente poder atingir a idade da razão, nós vamos ter que reencarnar milhares e milhares de vezes. Então a gente vai aprendendo um pouquinho a cada momento, a gente vai aproximando-se dos mundos mais aperfeiçoados. Nós vamos nos aproximando mais da razão, nos afastando mais do instinto, crescendo moralmente para que a gente possa sair dessa condição que estamos hoje para um patamar mais elevado. Passo a passo, a natureza não vai dar saltos, né? Porque se a gente espera que no reino nominal a razão fale mais alto,
a gente está pensando assim, eu sou apto a dirigir a minha própria vida, eu sou capaz de conquistar através do meu esforço, eu sou capaz de me melhorar como espírito imortal que sou, sem a ajuda de terceiros, o que não significa dizer que eu não deva receber a ajuda dos outros. Então essa conquista, ela é muito importante. A conquista de saber usar o nosso livre-arbítrio, a conquista de saber os valores morais que a gente tem que desenvolver, a conquista de saber reconhecer os erros que nós ainda temos. Um grande passo para nosso crescimento é reconhecer as nossas mazelas morais. Eu sei que eu preciso corrigir isso aqui, eu sei que fazer aquilo. Desde a conquista da nossa inteligência, que a gente deu o primeiro passo, quando a gente conquistou a inteligência, nós paramos de dar ênfase ao instinto e começamos a pensar, e quando pensamos buscamos a razão, a gente mostra um lado evolutivo, né? Já imaginou como nós já fomos antes? Né? Nós já fomos muito piores. O conceito de evolução, portanto, é parte fundamental desse crescimento e desse entendimento. Só que essa onda, essa busca de entendimento de evolução, é um fato muito recente. Imagine você, antes da Revolução Francesa, antes do surgimento do Espiritismo, nós não tínhamos essa busca toda, né? Esse pensamento científico, filosófico e religioso, ele surge com a Revolução Francesa e de lá para cá a gente viu que aflorou essas discussões e essas buscas. Até então, a antiga tradição ocidental não tinha isso. Não considerava essa história de evolução. O conceito de evolução não existia na Idade Média, praticamente, né? O que é que aconteceu? No final do século XVIII, iniciando do século XIX, aí o conceito de evolução foi difundido, não apenas no aspecto religioso, mas também em outras áreas do conhecimento. Não houve nenhuma área do conhecimento que não fosse atingida. E se nós analisarmos os momentos históricos, na Revolução Francesa, os grandes nomes da arte, da ciência, da cultura, da literatura, estavam todos centralizados lá na França. Isso foi acaso? Não, isso foi planejamento. No momento que chegou a Boa Nova, a terceira revelação, estavam todos lá. A doutrina espírita não foi exceção desta busca de entendimento. Esse momento que a doutrina espírita chega, ela chega como uma chave, a terceira revelação. Vocês estão em condições de compreender. Então, o Espiritismo é como se fosse a chave da compreensão da ética, da moral, do ser inteligente, da possibilidade de entender que nós somos espíritos imortais. Até então não dava para fazer isso. Imagine Jesus chegando aqui há 2000 anos e fosse trazer todo o cabedal de conhecimentos que ele tem e fosse colocar em prática. Não dava. Por isso que Jesus falava tanto através de parábolas, contava historinhas, trazia exemplos, né? Evolução, portanto, é fundamental para a gente poder entender o Espiritismo. Se a gente não entender que nós estamos em processo de evolução, nós não entenderemos a doutrina espírita. Só que a gente percebe também que existem muitas interpretações erradas no que se refere a entender o que é evolução. Tem algumas pessoas, e você deve conhecer alguma, que traduz evolução só em progresso. Para algumas pessoas, evolução é só, agora o meu celular consegue passar imagens. Estamos tendo uma palestra espírita através do Google Meet, isso é uma forma de evolução. Limita entender evolução só com melhorias, com benfeitorias, com técnicas, com equipamento. Essa perspectiva é errada. Porque a gente não pode ter a perspectiva de evolução somente no lado de facilitadores para a sociedade, de bens materiais. Essa maneira de abordar vai estar errada por qual motivo? Porque para a gente poder entender a evolução, a gente tem que levar para o lado espiritual. Para entender a evolução, a gente tem que colocar em prática o conceito de livre-arbítrio. Tudo isso vai ser uma forma importante de entender a evolução dentro do Espiritismo. Para o Espiritismo, a evolução e progresso não são as mesmas coisas. Tá? Não significa a mesma coisa. Evolução é uma coisa e progresso é outra. Porque a gente não pode entender a evolução como algo simplista. Mudou, essa garrafa era de vidro, evoluiu para um material sintético mais forte. Não. Porque se a gente entender a evolução só como aspecto material, a gente vai esquecer o lado principal, que é o aspecto espiritual. Evolução é pluralista, né? A evolução não acontece, por exemplo, de forma individualizada. Nós evoluímos, mas nós não estamos numa jornada coletiva, estamos juntos nessa jornada. Eu ajudo você dentro do que é possível, você me ajuda, nós ajudamos o planeta, porque também está em evolução. Então, quando a gente imagina evolução, a gente vai juntar as consciências de muitas pessoas, de muitos seres, de muitos espíritos. Então, evolução para o espiritismo implica
não apenas em melhorias e técnicas. Evolução para o espiritismo seria modificar comportamento. Modificação de comportamento seria o acúmulo dos aprendizados que a gente vai tendo ao longo das nossas vidas, né? A gente vai associar o que a gente já aprendeu, a gente vai buscar uma nova a vertente de moralidade que a gente desenvolveu, e aí a gente vai conseguir juntar tudo isso e armazenar, que a gente não vai perder. E aí a evolução vai passar por uma segunda etapa. Tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu tenho de valor moral, eu vou tentar passar para aqueles que estão perto de mim. Obviamente ninguém vai fazer nenhuma atividade pedagógica de ficar ensinando. A maior atividade pedagógica que aquele que é realmente cristão pode ter na sua existência é a sua rotina, é a sua vivência, é o seu exemplo. É como é que você se apresenta como um indivíduo, né? Na sociedade, como pai, como mãe, como esposo, como marido, como filho, como vizinho, como patrão, como empregado. Então, se você conseguir disponibilizar todas as suas capacidades, todas as suas habilidades, e não ser egoísta, dividir isso e colocar isso a serviço das pessoas que você convive, isso é uma grande prova de evolução. Evolução significa ampliar a nossa capacidade de entendimento, de consciência, né? A gente tira as leis divinas da nossa consciência inerte e coloca em prática. Evolução espiritual, portanto, vai ser a capacidade de aprender a amar o outro. No momento que eu estudo as leis divinas, que eu conheço a mensagem libertadora de Jesus e que eu a coloco em prática, eu estou evoluindo. Aí, quando a gente fala em evolução, abre-se um questionamento. Será que a gente já sabe realmente dar importância à mensagem de amor que Jesus nos trouxe? Porque no momento que eu reconheço a mensagem de amor de Jesus, eu demonstro que eu galguei um degrau no processo evolutivo. Agora, não basta eu achar que estou praticando isso, estou crescendo moralmente. É preciso também reconhecer que nós somos espíritos imperfeitos. A gente precisa lembrar disso o tempo inteiro. A gente precisa saber, como espíritos imperfeitos, que a gente tem que melhorar. Então a gente vai ter que oferecer ao nosso próximo aquilo que a gente tiver de melhor. A gente tem que atender na amorosidade, no acolhimento, na empatia, todos aqueles que se aproximam de nós. Entes queridos e principalmente os nossos desafetos. Se nós conseguirmos identificar o amor de Deus em todas as áreas que a gente atuar, a gente está evoluindo. E aí, seguindo essa lei, esse processo de transição que a gente está vivendo, que é o processo de transição planetária, e que ele demonstra que existem percalços, basta observar o que a gente está passando aqui, no que se refere à pandemia, nós vamos entender que existe um novo alvorecer para nós. Se a gente conseguir entender que não existem apenas notícias ruins que orbitam ao redor de nós, eu, por exemplo, ontem tive uma notícia maravilhosa, e aqui eu tenho alguns colegas de profissão, que nós, professores, na área da educação, todos aqueles que trabalham na área da educação, não somente os professores, irão vacinar na próxima semana, Maí. Então, a gente vai receber esta bênção. Então, a gente tem boas notícias também que podem fazer parte da nossa vida. A gente não pode ficar limitado a só ficar ecoando o que é ruim. Quando a gente fica pensando só nas notícias ruins que nos cercam, a gente mergulha num pântano de dor. Por quê? Porque a gente fica numa frequência só de morte, de leitos ocupados. Eu sei que isso existe, não vamos negar isso. Longe de mim, o negacionismo não bateu a minha porta, e se bateu, ele não teve a porta aberta. A gente precisa buscar boas notícias. A gente precisa entrar em boas frequências. É isso que a gente tem que fazer. Se a gente fizer isso, a gente demonstra que está evoluindo, sem ser comandado pelas nossas paixões, pelos nossos vícios, né? Pelos nossos temores. Porque a gente é comandado pelos nossos temores. Infelizmente, a gente se deixa levar pelos nossos medos, e aí a gente vai ter uma série de problemas. E o que é que a gente faz para amenizar essa aflição? Busca as lições de Jesus, né? As lições de amor trazidas por Jesus, os exemplos trazidos por Jesus. Próximo domingo, na casa Allan Kardec, eu estou escalado para fazer a palestra, me pediram para escolher um tema, e eu não escolhi tema, eu sei que foi a espiritualidade que soprou no meu ouvido, e eu fiz a opção de falar sobre a figura de Jesus, o que ele representa para nós, porque quando a gente encontra em Jesus o verdadeiro modelo e guia, a gente consegue sanar os nossos problemas com mais facilidade. Já que a gente está aqui na de citar obras e sugerindo aqui para você, tem um livro aqui do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor.
Nesse livro, lá numa certa passagem, o Leon Denis nos alerta dizendo o seguinte, ó, herdeiros dele, ou seja, de Deus, que somos, raios de sua inteligência infinita, e sendo ele mesmo o amor eterno de toda a criação, em tudo e em toda parte, é da legislação por ele estatuída, e cada espírito reflita livremente aquilo que mais ama, transformando-se aqui e ali, na luz ou na treva, na alegria ou na dor, que a empenha o coração. Aí vem o tal do livre-arbítrio. Onde é que você quer? O que é que você quer buscar para você? O Leon Denis diz para nós, né? Nós, como espíritos, iremos refletir livremente aquilo que amamos. Onde é que está o nosso coração? Nossos corações estão onde estão os nossos tesouros, ou os nossos tesouros estarão onde está o nosso coração. Leon Denis diz isso. Onde é que você quer fazer? Você quer fazer essa transformação dentro de um ambiente de luz ou no ambiente trevoso? De harmonia ou de conflito? Façamos a opção. Assim como nós temos a abelha que vai buscar o néctar das flores, nós temos os urubus que vão buscar a nutrição na carniça. Nós podemos fazer uma analogia com o nosso pensamento, com as nossas vontades, com as nossas ações. O amor é puro reflexo do Criador. Quando a criatura não reflete amor, não é que não exista, é porque ele está sendo literalmente abafado por sua ausência. O mal não existe, o mal é a ausência do bem. Então, a alma, que nós dissemos que vem de Deus e vem mesmo, ela foi criada para amar. Deus não criou nenhum de nós para ser maldoso. Deus não criou nenhum de nós para cometer nenhuma irregularidade, nenhum crime. Então, a evolução dos mundos é assim que acontece. O mundo evolui, os espíritos evoluem, nós progredimos. Mais uma vez eu vou citar aqui a obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis, que ele diz assim, ó, peguei até um texto aqui e trouxe para vocês, ó. A evolução dos mundos e das almas é regida pela vontade divina, que penetra e dirige toda a natureza. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados ou inanimados, estão submetidos a ele pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e que prospere. É fato, né? O objetivo da evolução qual é? O objetivo da evolução é o aperfeiçoamento de cada um de nós. Mas os espíritos superiores irão interferir nesse processo? Não, não irão interferir. Eles vão nos acompanhar, porque eles vão deixar, através do nosso mérito, que isso aconteça. É de nós mesmos acharmos que alguém vai resolver os problemas para nós. E não irão resolver. O nosso anjo guardião não vai resolver as nossas aflições. Ele vai nos intuir. Às vezes a gente consegue ouvir quando a gente está preparado para isso. E algo que nos faz olhar para os destinos mais elevados da nossa criação e da nossa evolução e do nosso progresso é sabermos que nós estamos numa jornada evolutiva. Se nós não nos colocarmos na condição de aprendizes, nós não vamos crescer. Tudo se liga. Quem teve a oportunidade de assistir um filme cujo título é Avatar, essa relação que existe, aquele filme é muito interessante, ele mostra a relação que existe entre os seres vivos de uma maneira geral. Ele contempla a inteligência suprema através da natureza. Aquela relação que existe daqueles seres com a natureza, especificamente com o contato com os animais, demonstra um princípio inteligente. É como se nós estivéssemos tendo a oportunidade de entender isso. Mas, Vanks, como é que fica? Existem outros mundos? Há várias moradas na casa do meu pai. Se nós tivéssemos que sair daqui, nosso sistema solar, procurar o sistema solar mais próximo, na velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros, a gente ia demorar 8 mil anos. Então, olha só a distância. Se nós tivéssemos a oportunidade de entender que até as estrelas que a gente vê, naquela hora que a gente está vendo a estrela, talvez ela já não esteja mais ali, certamente não mais está, a gente poder entender que existem mesmo muitas moradas na casa do Pai. Um dia, quem sabe, e isso acontecerá, agora a gente não sabe em que ritmo, a obra humana, que é reflexo da criação divina, ela vai progredir para mundos melhores. Obviamente, em ritmos distintos. Se nós aqui estamos reunidos nesse momento, certamente nós estamos numa jornada com o mesmo ritmo. Estamos juntos, com os mesmos propósitos, tentando nos melhorar pelos mesmos instrumentos, e cada um vai entender isso. E os princípios que norteiam a doutrina espírita são muito claros. A evolução é para o espírito uma dádiva de Deus. E aí ela foi dada a todos nós. Cabe-nos recebê-la. É assim que a gente tem que agir. Porque quando a gente evolui, aí é que vem agora o segundo conceito. Quando a gente evolui, a gente permite
o progresso, né? Porque o progresso é uma constante, existe a lei do progresso, nós não vamos nos esquivar dela. Alguns insistem em não progredir, mas vão ter que progredir. Podem até estagnar, mas eles não tem como retroagir, é daqui para frente. Deus, em sua sabedoria infinita, na sua justiça, criou todos nós nas mesmas condições. Nós somos perfectíveis, nós podemos melhorar. Nós somos criados simples e ignorantes? Fomos, mas já conseguimos angariar uma série de valores morais, já conseguimos eliminar uma série de mazelas. Existem diferenças entre nós? Claro que existem. Não existem seres idênticos, né? Diferenças intelectuais, diferenças morais, deixando bem claro que intelectualidade não tem relação direta com moralidade. Existem pessoas que não têm nenhuma cultura, que são pessoas com muita moralidade. Existem alguns que possuem cultura vasta, mas são de moralidade rasteira. Então, as posições evolutivas, elas não exigem de nós apenas o aspecto intelectual, principalmente o aspecto moral. Nós temos bons espíritos e temos maus espíritos. Os bons espíritos são aqueles que já alcançaram um determinado patamar, graças ao seu esforço, eles não ganharam nada sem esforço, eles conseguiram um degrau mais elevado na jornada evolutiva. Já os espíritos inferiores não são por quê? Porque eles sempre afrontaram as leis divinas, eles sempre deixaram as suas reservas de energia para alimentar e nutrir as suas paixões da matéria. Então, por isso que alguns conseguem evoluir com mais facilidade e outros ficam para trás. Porque Deus não vai privilegiar ninguém. Deus não tem privilégios, Deus não tem escolhidos para dizer assim, olha, eu vou te dar uma oportunidade, para outra eu não vou dar. Não existe isso. A todos nós, espíritos imortais, são dadas as mesmas oportunidades. Iremos reencarnar ricos, pobres, homens, mulheres, enfermos, saudáveis. Todas estas experiências teremos ao longo da nossa jornada. Então, ao longo das nossas existências, o que é que a gente tem que fazer? Trabalhar os nossos valores morais, tentar manter os nossos valores morais. Muitas vezes a gente se depara em várias religiões com algumas terminologias do tipo isso aqui é um demônio, isso aqui é um anjo, céu, inferno. Esses conceitos, o Espiritismo ele deixa bem claro que você pode entendê-los sem nenhum tipo de dificuldade. Quando você fala céu e inferno não são locais circunscritos. Céu e inferno são condições que nós estamos submetidos. O nosso estágio. Eu criei um inferno por quê? Eu criei um inferno porque eu abandonei minha família, desprezei meus filhos, me afastei dos meus amigos, vivo um verdadeiro inferno. Isso é um inferno, não precisa ter nenhum lugar específico, né? O céu, para nós, seria o quê? Estar equilibrado, harmonizado, em paz, fortalecido espiritualmente. É como também tentar conceituar anjo e demônio. O que é que seriam os anjos e demônios? São termos que são utilizados para espíritos que estão mais evoluídos, que são nossos irmãos, e os demônios seriam espíritos mais endurecidos, que também são nossos irmãos. Os demônios, por transgressões das leis divinas, os tais anjos, o termo que muitas vezes a gente escuta, também através das leis divinas, só que eles conseguiram degraus mais elevados. Por quê? Porque eles não são mais importantes ou menos importantes do que os outros. São todos filhos de Deus. Só que uns conseguiram entender isso antes e outros não conseguiram entender. Para a gente finalizar, eu trouxe uma frase aqui do Emmanuel que diz assim: embora estagiando nos mais variados pontos da progressão espiritual, a todos os espíritos está reservada uma meta maior, conforme nos alerta Jesus. Sede perfeitos, como perfeito é o Pai que estás nos céus. Então, quando a gente se depara, por exemplo, com as bem-aventuranças, quando a gente encontra uma obra maravilhosa como o Sermão do Monte, a gente vai entender que todos nós temos a condição de crescer, de evoluir como espíritos, de progredir. Não foi dado a ninguém nenhum privilégio, não foi tirado de ninguém nenhuma oportunidade. Deus é justo e soberano nas suas decisões, Jesus é o nosso modelo e guia. Dentro dessa percepção, a gente certamente vai tentar, dentro do que for possível, nos modificar para melhor, fazer aquilo que for possível fazer. Nesse momento de dificuldade que a gente está vivendo, é um grande momento para tentar transmitir aos nossos irmãos que nós aprendemos a ser caridosos, nós aprendemos a praticar empatia,
nós aprendemos a nos solidarizar com a dor daqueles que estão próximos a nós, ou mesmo que não estão próximos, nós somos sabedores que estão sofrendo imensamente. Nós vamos fazer a nossa oração final e em seguida a gente abre para a gente poder conversar, ouvir vocês, para as perguntas, para as colocações, tá bom? Eu gostaria aqui de convidar o Miguel para fazer a nossa oração de encerramento. Ok, então antes da oração eu vou fazer um agradecimento a todos os presentes aqui por estarem conosco nesses 40 e poucos minutos 40, 50 minutos que nós fazemos essa palestra e convidá-los para que na próxima semana estejam aqui novamente. O link é o mesmo e toda quinta-feira às 17h15 nós estamos aqui com a sala aberta, né? Então, assim vamos elevar os nossos pensamentos até o nosso mestre e amigo Jesus, aos nossos amigos e benfeitores espirituais que nos acompanham nesta jornada, a Deus nosso Pai, e a eles agradecemos por mais esse momento em que nos unimos a eles em pensamentos e que nos mantemos nesta união através dessa recepção dos ensinamentos que a doutrina espírita nos coloca, que Jesus nos colocou, e que possamos todos nós, a cada dia, buscarmos um pouquinho mais desse progresso que é individual e que depende única e exclusivamente de nós buscarmos a nossa melhoria no nosso conhecimento. Que os nossos anjos de guarda nos amparem e nos auxiliem para que possamos seguir confiantes nesse caminho de evolução e de crescimento. Muito obrigado, Mestre Jesus, e que possamos estar unidos hoje e em todos os momentos. Que assim seja. Que assim seja. A partir de agora, eu gostaria de ouvir vocês, muito feliz em ver casa cheia. Queria ouvi-los. Fiquem à vontade, participem. Esse momento é para que nós troquemos um pouquinho façamos um bate-papo aí. Estejam à vontade. Exatamente. Liga o microfone, fique à vontade. Eu só quero agradecer ao Vance, ele fez uma explanação excelente, viajando pela evolução material e também histórica, social. Foi muito importante a sua palestra, fez a gente relembrar e aprender mais coisas. Muito obrigada. Até semana que vem. Obrigado, Salete. Obrigado. Boa noite a todos. Eu também gosto muito dessa pesquisa aí, essa explanação de onde viemos e para onde vamos, né? Tanto fisicamente, né, como espiritualmente. É muito interessante a gente pensar no tamanho do universo, né, no tempo que demorou a criação. E foi muito legal, muito bem colocado as coisas da palestra. Estou querendo numa palestra presencial, acho que daqui a pouco vai ter, né? Vamos torcer para sair logo. Se Deus quiser, Jeff, se Deus quiser. Também tenho muita saudade. Eu não posso ficar ligando o microfone aqui toda hora, porque é uma gritaria doida aqui. Boa noite a todos, um grande abraço. Boa noite, obrigado. Fiquem à vontade, meus amigos. Liguem o microfone, converse conosco. Queremos ouvir vocês. Boa noite, Maí. Quem que está falando? Falar. Pode falar, Maí. Estamos ouvindo. Boa noite a todos. Parabéns pela palestra. Gostaria de pedir orações para a Salete. A cirurgia dela, Salete da Lupa. A cirurgia dela será amanhã, às 9 horas. Já estamos agradecendo antecipadamente. Da regional, a cirurgia dela às 9 horas.
Vamos colocar o nome dela nos grupos e pedir oração por ela, né? Regiane ia falar alguma coisa. Pois não, Regiane? Era só um elogio, foi muito boa, relembrei algumas coisas que eu vi no ESD, né? E a gente estudou no ESD, o Miguel sabe disso, a gente estudou bastante isso, né? Essa lei da pluralidade, da evolução, muito bom mesmo. Parabéns, todos. Obrigado. Bom ver um grande amigo meu aqui, o Vandes. Que bom ver você por aqui, meu amigo. Vai vacinar essa semana também, né? Isso. Olha, eu queria agradecer, assim, dizer que cada vez a gente aprende um pouquinho mais, né? E o que me marcou, eu até anotei, assim, que a gente pode melhorar, podemos melhorar com essa coisa da evolução, né? E aí a gente busca, eu acho, essa coisa de se melhorar a cada dia e melhorar os outros também. Quando a gente se melhora os outros também, né? É. Então, agradecer o convite e, assim, muito boa a palestra. Obrigado. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigado pela sua presença, meu amigo. Grande abraço. Apareça na escola pra gente tomar um café, jogar a conversa fora. Jusceli, Viviane, Fabiana, professora Eneli, que hoje está quietinha. Vamos conversar. Estamos ouvindo vocês. Eu só fico esperando alguém me chamar. Gente, quero agradecer vocês. Vocês sabem quanto vocês são importantes para mim e é sempre um prazer ouvir a palestra. Quero pedir desculpa ao Miguel, né, Miguel? Não compareci ao ESG sábado, mas eu andava mais tonta do que de costume, Miguel, uma tal de labirintite. Por isso que eu não fui. Mas sábado eu tô lá com vocês. Obrigadão, pessoal. Obrigado por tudo mesmo, tá bom? Ah, deixa eu contar uma novidade para vocês. Já conto pro Vandes também. Eu estou muito feliz, depois de tanta coisa, né, dolorida, custosa. Essa semana eu comprei uma casa. Agora eu sou lilienense de vez. Isso é muito bom. Aqui, a água aqui do Piso de Sá é assim mesmo. A gente toma, não deixa mais essa terra, não. Que bom, que bom. Não largo mais. Lá perto da Unir, uma casa linda. Quando passar tudo isso, nós vamos se reunir lá. Tá morando aqui pertinho de mim. Fran, fique à vontade, minha amiga. Converse com a gente. Fabiana, Jusceli, Viviane. Boa noite. Vandes, é a Fabiana, mãe da Caterina. Ô, minha querida, como vai? Pois é, recebi hoje o convite do Amauri e falei, eu vou entrar a primeira vez na participação. Achei bem interessante a sua fala e hoje até foi um dia bem difícil para mim, porque ontem fez 4 meses que eu perdi a minha irmã caçula, tinha síndrome de Down, também pegou Covid e partiu. Tá bem difícil. Mas eu até estava pensando hoje, falando pro meu filho, que nossa, a Maciele partiu sem nem saber o que estava acontecendo. Ela só... esse texto que ela escreveu não tem um ponto final não, tá, Fabiana? Foi só uma vírgula que ela colocou agora. Nós somos imortais. Isso, nós somos imortais. Ela para incubar, ela falou para minha mãe que ela ia morrer com Jesus. Sem dúvida, sem dúvida. Somos imortais, Fabiana. Eu ainda espero revê-lo um dia. Vai sim, sem dúvida, vai sim. Mais alguém que deseja falar? Passamos a bola aqui para o Miguel, então. Então, mais uma vez, agradecer a todos e convidá-los para a próxima semana. Estejam conosco, estejam sempre à vontade para exporem as suas ideias também. Nós estamos aqui abertos para receber e para trocar essas ideias, né, Vandes? E são sem todos dúvida. muito bem-vindos. Mais uma vez, Miguel, obrigado pela oportunidade, tá, meu irmão? Eu é que lhe agradeço, Vandes, por estar aqui conosco. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Tchau. Tchau, tchau.